Fala, guerreiro, reta final concurso Guarda Municipal de Conceição da Feira Bahia. E hoje eu vou trazer os principais conteúdos aí, né? Conteúdo direcionado para a reta final, né? Voltado aí para a história da Bahia, né? As principais informações de maneira objetiva e simplificada, né? Para você acertar a questão, né? O concurseiro tem que estudar para acertar a questão. Mas antes, tem os simulados aí na descrição, caso você queira adquirir os simulados aí. Simulados estão aí, o link está na descrição. E tem os comentários aqui dos guerreiros aí que adquiriram o simulado, deixaram um feedback aí pra gente. Como o Marcelo Pereira aqui comentou: simulado top, acertei 27 questões, estou confiante. Valeu, Marcelo. Marcelo Pereira aí, 27 questões aí, bem bacana esse resultado. O Diego Mendes também deixou uma mensagem aqui, mandou uma mensagem pra gente, que acertou aí 25 questões no simulado. Bem interessante aí, né, a pontuação dos guerreiros aí que estão aí na luta e na batalha para ser aprovado, né. Mas é o que a gente vai abordar nessa aula hoje, né, a respeito aí dessa temática, né, que é a história da Bahia, que está previsto aí no edital do concurso da Guarda Municipal de Conceição da Feira Bahia 2023. Vamos direto ao ponto, né, abordando as temáticas que serão importantes demais aí para sua prova, muito importante. Então acompanha todo o conteúdo aí, sem mais enrolação. E para a gente dar início à história da Bahia, né, de um modo geral, a gente precisa ir lá no período pré-colonial e indígena. O que é o período pré-colonial e indígena? Esse período, antes da chegada dos europeus, a região da Bahia era habitada por várias tribos indígenas, como os Tupinambás, Tupiniquins e Potiguaras. Eles viviam da caça, da pesca e da agricultura, assim como a coleta de alimentos. Informação importante, né? Se vier uma questão aí falando sobre o período pré-colonial, né? Qual eram as atividades dos indígenas aí, que os indígenas praticavam aí naquela época, aí você não vai errar mais também essa questão, que é a atividade que os indígenas exerciam aí, né, e sobreviviam através da pesca, né, através da caça, através da agricultura e através da coleta de alimentos. Informação importante para a sua prova. Além disso, a colonização portuguesa, aí em 1500, o explorador português, né, Pedro Álvares Cabral, chegou à costa brasileira, marcando o início do processo de colonização. Então, olha só essa informação aqui. A Bahia desempenhou um papel crucial no início da colonização, sendo o local do primeiro assentamento permanente. Local do primeiro assentamento permanente. Vamos marcar aqui. Primeiro assentamento permanente, a cidade de Salvador. Por isso que a gente vê aí nos anúncios, nas propagandas aí, né, cidade mãe do Brasil, porque se deu o início aí, né, todo o início se deu a partir da Bahia, né, no litoral baiano. E a sua fundação, 1549. Então, a cidade de Salvador tem a sua fundação no ano de 1549. Logo após a colonização portuguesa, com o intuito do ciclo do açúcar, né? Esse era o intuito aí de colonizar o Brasil, né? Para exportar em grande massa, né, a matéria-prima aí do açúcar, né? Saindo aí
da colônia durante o século XVI e século XVIII. Século XVI e século XVII, perdão. Século XVI e o século XVII. A economia da Bahia foi dominada pela produção de açúcar. Em qual período? No século XVI, durante o século XVI, durante o século XVI e o século XVII. E nesse período, grandes plantações foram estabelecidas e a mão de obra escrava foi intensamente utilizada para trabalhar nas plantações. Então a gente percebe que foi um período, a colônia, o ciclo do açúcar aí, foi marcada, né, pela escravidão, né, pela escravidão intensa, né, o uso da mão de obra escrava nos engenhos de açúcar para produzir, né, o açúcar e a matéria-prima. E tudo isso aí ocorreu durante o ciclo do açúcar, que foi durante o século XVI e o século XVII. Vamos falar um pouco sobre as evasões, né? O que é que marcou aí, né, de fato, claro, a gente trouxe aqui as principais informações, né, sobre a história da Bahia, as principais informações que marcaram aí toda aquela época, né, de uma forma bem resumida e bem objetiva, né, para você acertar questões aí nesse concurso da Guarda Municipal de Conceição da Feira. Evasões estrangeiras. O que é que aconteceu na Bahia aí, de acordo aí com esse tema aqui? A Bahia foi alvo de várias invasões, incluindo ataques franceses e holandeses. A mais notável foi a invasão holandesa em 1624, quando Salvador foi ocupada por um breve período. Então, a invasão holandesa ocorreu em 1624, tendo um breve período de ocupação, né, do território. Falando de todo esse cenário de lutas, de invasões, né, a gente sabe que houve a parte mineral, da extração do minério, né? Uma época que o minério era muito disputado. Então, vamos para o cenário da Bahia fazer uma análise, né? Como foi aí a parte aurífera, né? A descoberta do ouro. Esse comportamento, o que é que mudou na Bahia? O que é que ocorreu de fato? Vamos falar do ciclo do ouro. Do ciclo do ouro. Durante o século XVIII, a descoberta de ouro no Brasil, a descoberta de ouro no interior do Brasil, desencadeou uma imigração em massa para Minas Gerais. Ou seja, muitas pessoas se deslocaram, né, em busca de ouro, em busca de riqueza, em busca de melhora de vida, né? Porque o ouro ele proporcionava isso instantaneamente, né, por ter um valor simbólico, um valor proporcional para que o indivíduo mudasse totalmente a sua realidade, né? Produzindo a importância
reduzindo a importância econômica na Bahia, ou seja, com a descoberta do ouro, no interior do Brasil, as pessoas se deslocaram em busca, né, do minério, e a Bahia, nesse cenário, perde um pouco aí da sua importância econômica. Mas, entretanto, todavia, Salvador permanece como um centro cultural e administrativo importante, apesar do ocorrido, a descoberta aí do ouro no interior do Brasil, a Bahia permanece, Salvador, né, permanece como um centro cultural e administrativo importante. Você vê a importância dessa inicialização, né, através aí da exploração, né, apesar da descoberta do ouro, continua tendo a Bahia, Salvador continua tendo a sua importância.